Este vídeo não tem a intenção de ferir, denegrir a arte cinematográfica brasileira. A priori, eu posso dizer que, da minha parte, fico feliz se o filme Ainda Estou Aqui, com a maravilhosa Fernanda Torres, ganhe o Oscar. A minha intenção ao fazer este vídeo é desmistificar a inversão de valores na situação em que está inserido Rubens Paiva e o golpe militar. A razão pela qual ele existiu foi para livrar o Brasil de uma situação que hoje estaríamos na pior de todas as misérias, se é que podemos dizer somente isso a respeito do comunismo, porque a visão que temos de Cuba, da realidade de Cuba, é drástica. A realidade da Coreia do Norte é terrível e a realidade da Rússia, que se desfez em pequenos pedaços, e da Alemanha, que se levantou depois de derrubar aquele muro. Então, nós não queremos isso para o Brasil. Porém, tem uma coisa que tem que ser salientada na obra do autor, que é a história em si, vivida pela família do escritor Marcelo Rubens Paiva e colocada na tela pelo diretor Walter Salles. A obra cinematográfica, que já adquiriu vários prêmios e caminha em direção ao Oscar no próximo domingo. Então, a obra não pode ser desvalorizada por incongruências políticas. Rubens Paiva teve uma intenção que ainda permanece no coração de muitos políticos da esquerda e que foi abafada pela desgraça que se abateu sobre países comunistas. Mas a obra cinematográfica está de parabéns. Escolheram grandes atores, como o Selton Mello, que representa Rubens Paiva no filme, e a Fernanda Torres, que faz o papel da Eunice Paiva, esposa do Rubens. Então, essas pessoas são grandes atores. Eles têm que ser valorizados. A obra em si, ela é maravilhosa. Ela representa uma realidade doída para essa família Paiva. Então, não estamos aqui denegrindo a obra. Nós estamos esclarecendo o que vai por trás dessa romantização que se faz do golpe militar. A minha intenção é mostrar uma contradição que vem há muito tempo não esclarecida. De um lado, a esquerda defende uma situação, da outra, a direita defende outra situação. O que a esquerda sempre defendeu no golpe de 1964? A esquerda defende a palavra golpe. Esse é o primeiro argumento. A direita chama o golpe de movimento revolucionário. Então, partindo disso, nós temos que pensar o que realmente aconteceu. Qual era a intenção da esquerda? Ora, veja, Cuba fazia menos de 5 anos que havia conquistado a sua revolução. O comunismo fervia em Cuba sem que o mundo conhecesse os detalhes. Então, aquilo passou a ser visto de fora como um paraíso fechado a 7 chaves. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Então, na imaginação do povo, ali dentro eles viviam um paraíso, que mais tarde, muitos anos depois, fomos descobrir que aquilo era o inferno. E é um inferno até hoje. Há quem acredite de uma forma e há quem queira acreditar de outra forma. Nos apegando a Rubens Paiva, o que aconteceu? Seu discurso foi na madrugada, no comecinho do dia 1º de abril de 1964. O que já tinha acontecido no dia anterior? No dia 31, já corria notícias de que o exército em Minas Gerais se deslocava para o Rio de Janeiro, porque o João Goulart, que era o presidente na época, estava no Rio de Janeiro, e outra força de São Paulo se dirigia também para lá. Então, quer dizer, isso aconteceu a 31 de
março. O que intencionava fazer este deslocamento de tropas? Intencionava prender João Goulart. As consequências de tudo que ele fez anteriormente e de todos os seus discursos mostravam que a intenção era transformar o Brasil num comunismo. Essa parte da história ficou sempre embutida dentro de um saco. Ninguém consegue tirar para fora, porque tudo aconteceu de 31 de março a 2 de abril. Então, os revoltosos, os que queriam impedir o avanço das tropas, os que queriam impedir que prendessem João Goulart, eles eram da esquerda. A oposição era à direita, por parte do exército. Então, quando você vê essas duas coisas e você analisa nas circunstâncias atuais, a guerra entre direita e esquerda é bem clara. No entanto, hoje, o Brasil caminha com uma esquerda moderada, fraca, que não chegaria jamais a trazer o comunismo para o Brasil. Hoje nós sabemos disso. Mas na época, em 1964, João Goulart e seus aliados caminhavam para algo indecifrável, que na mentalidade popular significava um caminho para o comunismo. Partindo desses dois princípios, nós sabemos que o discurso de Rubens Paiva, na madrugada do dia 1º de abril de 1964, foi realmente um choque para a direita, que já vinha no caminho, e João Goulart, sabendo desse deslocamento que iam prendê-lo no Rio de Janeiro, ele voou para Brasília. As ocorrências no Rio de Janeiro, enquanto João Goulart ainda estava no Palácio das Laranjeiras, foi de muito medo e de muita apreensão por parte do governador Carlos Lacerda, que estava no Palácio da Guanabara. E enquanto chegaram aos arredores do Palácio das Laranjeiras os dois contingentes do Exército, um vindo de São Paulo e outro vindo de Minas Gerais, houve o medo de um confronto, porque havia uma indefinição, né? O que aconteceria, invadiriam o Palácio das Laranjeiras, e Carlos Lacerda torcia pelo seu lado, avisando a população para se protegerem dentro das suas casas. Então houve uma aparência de revolução ali no Rio de Janeiro. Diante de todo o alvoroço, foi assim que João Goulart deixou o Palácio das Laranjeiras e se dirigiu para Brasília. Quando chegou em Brasília, ele viu que não teria apoio do Congresso de ninguém. Então, a sua intenção, e foi o que ele fez, se dirigiu a Porto Alegre, onde teria, né, a proteção na sua terra natal. O que, na verdade, também não ocorreu, e no dia 2, ele partiu para o interior do Rio Grande do Sul, que depois pediu asilo no Uruguai. Todos os congressistas, o governo da situação, ficaram contra ele, porque todos temiam que ele ia levar o Brasil para o comunismo. E hoje ainda contesto, não é isso. A reação de Rubens Paiva e todos os que foram mortos, torturados durante o golpe, era para impedir o golpe. Então veja só, no fundo nós sabemos, no fundo a realidade é outra. O golpe queria trazer o comunismo, a direita com os militares e o governo da situação, todos voltados a favor dos militares. Quando João Goulart chegou em Brasília e não encontrou apoio, ele foi buscar apoio aonde? No Rio Grande do Sul. Nesse deslocamento de João Goulart do Rio para Brasília, de Brasília para Porto Alegre, foi a oportunidade que os golpistas, entre aspas, tiveram para dar o golpe. Foi decretado ali vaga à presidência. E ali todo o restante da situação nós já conhecemos. O golpe se instalou por 21 anos. Então essa é uma realidade que eu quero deixar aqui. Eu faço questão de esclarecer. A tentativa tanto de Rubens Paiva como de todos os que se uniram a João Goulart na época era para reforçar a esquerda, implantar um governo comunista no Brasil. Em 2023, eu escrevi um livro publicado no Amazon
com o título 1964, Paixão em Tempo de Crise. O livro está oferecido no formato digital e no formato em papel, e nele eu conto histórias paralelas ao golpe. As histórias mostram personagens que estiveram dentro do golpe de 64 a 85. Porém, eu evitei no livro de mostrar a tortura, porque não é essa a intenção daquela história e nem a minha intenção de ficar revolvendo páginas do passado onde a violência foi implantada no Brasil. O livro fala de amor e conta histórias de sofrimento, sim, mas eu amenizei esse sofrimento para não chocar as pessoas e para mostrar o outro lado, que é o amor, pelo qual nós devemos lutar.